Enquanto a guerra sacode a Ucrânia, Lviv resiste silenciosamente. Em meio a sirenes e tristeza, a vida continua. Crianças riem nas fontes, bondes continuam se movendo e a esperança se esconde nas rotinas diárias. Isso não é apenas sobrevivência, é resiliência silenciosa. O Explorar Mundo convida você a conhecer uma cidade onde a paz vive entre as rachaduras do conflito. Esperança nas ruas de Lviv? No coração de Lviv, as fontes centrais da cidade se tornaram mais do que apenas lugares para se refrescar. Elas são símbolos de resiliência. Famílias com crianças pequenas se reúnem ali, buscando breves momentos de felicidade em meio à incerteza esmagadora. O som das risadas ecoa enquanto as crianças brincam na água, correm livremente e brincam como se nada no mundo pudesse machucá-las. Sua inocência comove. Parece que toda a Ucrânia estava prendendo a respiração, esperando por dias como este, para que o sol brilhe, para que a vida pareça um pouco normal, mesmo que só por uma tarde. Essas alegrias passageiras lembram a todos que o espírito humano pode resistir mesmo em tempos de guerra. Beleza em meio ao conflito. Apesar do conflito contínuo, Lviv não perdeu sua elegância nem seu charme. A beleza ainda floresce em cada canto da cidade, das ruas de paralelepípedo aos sorrisos calorosos de seu povo. Homens e mulheres jovens se vestem com cuidado, caminham com orgulho e trazem vida aos cafés e às ruas. À noite, amigos se encontram ao som de músicas suaves em cafés acolhedores, trocando histórias e risadas. Os bares continuam abertos e a atmosfera é acolhedora, apesar da tensão subjacente. Notavelmente, alguns donos de bares até atuam como motoristas, oferecendo caronas gratuitas para casa a clientes que beberam demais. Esse ato de gentileza é uma prova da solidariedade e do calor humano que ainda definem o povo de Lviv. O espírito de Lviv. Lviv cativa desde o momento em que você chega. Sua aura é única, distinta, emocional, inesquecível. Como a primeira cidade ucraniana a ser classificada entre as 100 melhores da Europa, ela se destaca como uma joia cultural e arquitetônica. Cada edifício parece ter uma história. As ruas em tons quentes e as fachadas vibrantes refletem tanto tradição quanto resiliência. Mas não são apenas as paisagens, são as pessoas que dão vida à cidade. Sua abertura e sinceridade brilham mesmo nos tempos mais sombrios. É essa combinação de beleza e autenticidade que dá a Lviv sua magia. Apesar da guerra e das dificuldades, Lviv preservou algo precioso, sua alma. E essa alma continua batendo forte. Os idosos que permanecem. Entre as realidades mais comoventes de Lviv está o fato de que muitos dos que permanecem são idosos. Enquanto as gerações mais jovens e famílias fugiram para lugares mais seguros ou até para o exterior, os moradores mais velhos ficaram. Alguns simplesmente não podem partir, por razões de saúde, finanças ou laços emocionais com suas casas. Outros escolhem ficar, determinados a proteger o pouco que resta de seu passado. Você os encontra montando barracas modestas nas esquinas, vendendo o que podem, bugigangas antigas, ferramentas velhas, roupas de segunda mão. Seus rostos carregam rugas de resiliência. Em sua perseverança silenciosa, vê-se a alma de uma nação, cansada talvez, mas inquebrável. Eles nos lembram que coragem nem sempre é barulhenta. Às vezes, é simplesmente permanecer. Uma rotina sustentada pela força de vontade. A cada manhã,
a cidade desperta para a geoída. As pessoas sobem nos bondes amarelos ou entram em carros antigos, indo para o trabalho como faziam antes da guerra. Só que agora tudo parece mais pesado. As ruas estão mais silenciosas, a atmosfera mais contida. No entanto, as coisas ainda funcionam. O transporte público ainda circula, lojas abrem, os mercados fervilham, prova de que a vida não para, mesmo sob ameaça. Há um tipo de força de vontade teimosa na maneira como as pessoas continuam. A guerra pode ter tirado o conforto e a segurança, mas não tirou seu senso de dever. Essa persistência, esse ritmo silencioso de responsabilidade é o que mantém o coração de Lviv batendo, dia após dia. Partidas que nunca se tornam mais fáceis. Mesmo em uma cidade como Lviv, considerada relativamente segura, as pessoas continuam a partir. Estações de ônibus e trem continuam lotadas, especialmente com passageiros idosos ou mulheres com seus filhos adultos. Malas rolam sobre o calçamento e despedidas com lágrimas acontecem em todas as plataformas. De vez em quando, vê-se soldados embarcando em trens, indo para o leste, rumo às zonas de combate ativo. Não há despedida dramática, apenas um ar silencioso e pesado. A decisão de ficar ou partir não é simples. Muitos hesitam até o último momento. Alguns estão indo embora para sempre. Outros esperam voltar. Mas ninguém parte sem um sentimento de perda. Cada partida carrega o peso da incerteza e a dor de abandonar o lar. Uma cidade ferida, mas que respira. O impacto econômico da guerra está gravado nas ruas de Lviv. Você o vê nos olhos das crianças que pedem algumas moedas e no sofrimento silencioso daqueles que dormem em bancos ou sob toldos de parques. Muitos dos que permanecem o fazem porque não têm escolha, mas outros ficam por lealdade, memória ou esperança. Há dor, mas também há uma resistência silenciosa. As pessoas se adaptam, os mercados se ajustam, os vizinhos ajudam uns aos outros. Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de preservar a dignidade em meio ao desespero. A cidade respira mais devagar agora, mas ainda respira. Mesmo cercado por perdas, o povo de Lviv continua a viver, e isso já é um tipo de vitória. O legado fértil da Ucrânia. Além dos bombardeios e das manchetes da linha de frente, a Ucrânia esconde um superpoder silencioso: sua terra. O país possui um dos solos mais ricos e férteis do mundo. Conhecido como Chernozem, esse solo negro profundo faz quase tudo crescer. Ele cobre um quarto da reserva total mundial e alimentou gerações. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas transportaram vagões inteiros de solo ucraniano para a Alemanha, uma prova de seu valor. A Ucrânia também possui vastas reservas de manganês e ferro. Mesmo hoje, apesar da guerra, continua sendo um dos maiores exportadores de grãos da Europa. Esses presentes naturais fazem da Ucrânia não apenas um lugar de resistência, mas também de abundância. Sob as cinzas, a vida insiste em voltar. Uma aurora silenciosa e melancólica. À medida que a aurora nasce sobre Lviv, seu povo começa mais um dia. Mas a cidade parece suspensa, como se estivesse prendendo a respiração. Ventos frios tocam as paredes de pedra desgastadas, e os moradores caminham com casacos pesados, apesar do verão se aproximar. Tudo aqui se move um pouco mais devagar. Não há pressa, nem para esquecer, nem para fingir. Em vez disso, as pessoas tomam seu tempo, cumprimentam-se, caminham em silêncio. Há um entendimento compartilhado de que a normalidade é frágil e deve ser tratada com cuidado.
A guerra lançou uma longa sombra, mas à luz suave da manhã, a cidade parece suave, quase atemporal. Nesse silêncio estranho, ouvem-se tanto a tristeza quanto a força. O orgulho cultural de Lviv persiste. Antes da guerra, Lviv recebia quase 5 milhões de visitantes todo o verão. Hoje está mais silenciosa, mas não menos orgulhosa. Ainda é considerada a capital cultural da Ucrânia, lar de museus, universidades, artistas e pensadores. Localizada próxima à fronteira com a Polônia, continua conectada à Europa tanto física quanto espiritualmente. Sua arquitetura mistura Oriente e Ocidente, passado e presente, religião e revolução. Apesar das dificuldades, essa beleza não desapareceu. Ela se vê nas catedrais que sobreviveram a invasões, nos murais pintados sobre paredes rachadas, na maneira como as pessoas ainda decoram suas sacadas com flores. A cultura aqui não é luxo, é escudo. É assim que Lviv protege o que nenhuma guerra pode tocar: sua identidade. Uma cidade que o tempo não conseguiu quebrar. Fisicamente, Lviv escapou do pior da destruição da guerra. Seus prédios, vívidos, coloridos, centenários, ainda permanecem de pé. Alinhadas ao longo de ruas de paralelepípedo, suas fachadas permanecem em grande parte intocadas. Muitos são protegidos como patrimônio histórico e, embora os exteriores devam permanecer intactos, os interiores se adaptaram. Lares, cafés, livrarias e até escritórios agora vivem dentro dessas paredes. Em um edifício, uma papelaria opera discretamente, aninhada sob vigas de madeira entalhadas e afrescos desbotados. A combinação arquitetônica de elegância da Europa Oriental e engenhosidade local conta uma história de sobrevivência. A guerra tirou muitas coisas da Ucrânia, mas, aqui em Lviv, o tempo permanece firme, protegendo a alma de suas ruas, tijolo a tijolo. Ruas limpas, parques silenciosos. Mesmo em tempos de guerra, Lviv continua surpreendentemente limpa e bem organizada. Funcionários da cidade ainda varrem as ruas e cuidam dos parques. Você verá barracas de mercado bem mantidas e pontos de ônibus ordenados. Não importa quão tensas sejam as notícias. Os parques são especialmente importantes, lugares onde a vida cotidiana respira. Senhores, reúnem-se para jogar xadrez à sombra, compartilhando piadas e memórias. Alguns trazem rádios, outros trazem almoço, alguns apenas sentam em silêncio. Essas cenas, quase banais, são silenciosamente poderosas. Representam um tipo de dignidade cotidiana que persiste independentemente do conflito. Nesses cantos verdes da cidade, a guerra parece distante e, por um momento, a paz cria raízes. Música e a linha de frente. Ao caminhar por qualquer praça central, você pode ouvir música, não alta ou festiva, mas suave, intencional. Nos espaços públicos de Lviv, músicos tocam violinos ou instrumentos folclóricos. Eles não pedem gorjetas. Não tocam pela fama. Tocam para acalmar, elevar, dar às pessoas algo bonito a que se agarrar. Alguns dizem que a música é para os soldados, outros dizem que é para a alma. De qualquer forma, torna-se um ato silencioso de resistência, lembrando a todos que mesmo quando tudo parece quebrado, a arte ainda fala. E ali perto, muitas vezes na mesma praça, você vê jovens uniformizados, em silêncio, aguardando o próximo deslocamento para o leste. As mulheres que esperam. Dentro dos cafés acolhedores de Lviv, mulheres sorvem lentamente canecas de chá, olhos muitas vezes fixos na porta ou nos celulares. Elas estão esperando por filhos, irmãos,
parceiros, alguns dos quais não dão notícias há semanas. Sua presença é calma, até calorosa, mas por baixo há uma dor profunda. Conversas são curtas, sorrisos são breves. A cidade inteira parece construída sobre essa saudade silenciosa, um suave prender de fôlego. A esperança nem sempre grita, muitas vezes espera em silêncio. Essas mulheres carregam esse peso com graça. Mostram força não através da ação, mas da presença. Elas permanecem, elas esperam e sustentam a linha emocional. Sirenes e silêncio. Uma das verdades mais duras sobre a vida em Lviv é a imprevisibilidade. Sirenes podem soar a qualquer momento, interrompendo conversas, cortando refeições ou forçando um café a fechar as portas. Elas sinalizam possíveis ataques de drones ou bombardeios aéreos. Às vezes nada acontece. Às vezes, tudo muda. Cortes de eletricidade ou água chegam sem aviso. As pessoas se ajustam, se adaptam, se viram. A guerra remodelou a vida diária. Rotinas já não seguem o relógio, seguem o medo, alertas, atualizações. Aqui não existe normal, apenas o que é possível hoje. Mas, mesmo assim, as pessoas planejam, cozinham, ensinam, jogam xadrez. Não é negação, é desafio, é sobrevivência em sua forma mais pura. Uma economia no limite. A situação econômica em Lviv é tão frágil quanto sua segurança. Antes da guerra, a cidade prosperava com turismo, startups de tecnologia e serviços. Mas, agora, muitos negócios fecharam. Salários caíram. Para aqueles deslocados de outras cidades, encontrar trabalho ou moradia virou luta diária. Os preços sobem. A demanda supera a oferta. E ainda assim, a construção continua. Parte esperança, parte necessidade. Investidores acreditam no futuro de Lviv. Moradores querem construir algo permanente de novo. O contraste é marcante. Novos prédios surgindo ao lado de outros abandonados, anúncios de emprego colados ao lado de caixas de doação. A cidade está ferida, mas em movimento. Não se trata apenas de reconstruir, trata-se de provar que ainda pertence ao amanhã. Arquitetura como resistência. Caminhe por Lviv hoje e você verá andaimes, caminhões de cimento e homens de capacete. A cidade se expande rapidamente. Novos complexos de apartamentos surgem onde antigas fábricas ficavam. A maioria dos edifícios residenciais tem 5 ou mais andares. Suas varandas, antes apenas decorativas, agora são fechadas em vidro e usadas como extensões da vida familiar. Depósitos, cantinhos de chá ou até estufas improvisadas. Nos andares térreos, supermercados e farmácias se abrem para atender bairros em crescimento. Esses prédios não são apenas lares, são declarações. Cada tijolo assentado é um ato de confiança no futuro. Mesmo sob sirenes e toques de recolher, as pessoas ousam construir. Porque em Lviv construir é uma forma de resistência. Um lugar para viver, se você puder pagar. Para quem procura alugar, Lviv já não é mais uma pechincha. Um apartamento novo e modesto começa em 500 reais por mês, mas pode facilmente ultrapassar o 1.000 reais, especialmente em distritos centrais ou perto de universidades. A maioria das unidades tem 2 cômodos, entre 60 e 90 metros quadrados, e acabamento moderno, alguns até por firmas internacionais. Ainda assim, a demanda supera em muito a oferta. Com tantas pessoas deslocadas de outras partes da Ucrânia, a disponibilidade é limitada. Encontrar um bom lugar exige contatos, paciência e sorte. Mas, mesmo com os altos custos, muitos escolhem ficar. Porque aqui, até um pequeno apartamento pode parecer uma vitória. Um espaço para respirar, esperar, reconstruir.
Quando a noite se cala. Antes, as noites de Lviv eram vibrantes. Clubes pulsavam com música. Bares ficavam abertos além da meia-noite e as ruas zumbiam com juventude e conversa. Agora, essas noites se foram. Desde o início da guerra, a vida noturna desapareceu. Toques de recolher substituíram multidões. Portas fechadas substituíram luzes de neon. Para muitos, a renda caiu abaixo de 500 ales por mês, tornando o lazer quase impossível. Ainda assim, alguns cafés ficam abertos até o anoitecer, oferecendo música suave e comida quente como refúgio. As pessoas já não bebem para celebrar, mas para se sentir conectadas, para escapar só um pouco. E quando saem, agradecem aos funcionários como velhos amigos, porque agora, hospitalidade não é apenas serviço, é solidariedade. Até a beleza permanece. Apesar de tudo, a beleza permanece. Em dias ensolarados, jovens se vestem com cuidado, encontram amigos nas praças antigas de Lviv e posam para fotos diante de paredes pastéis e catedrais antigas. Elas riem, elas dançam, elas vivem. Não é vaidade, é coragem. Sua graça é desafiadora, sua alegria política. Mesmo os homens, notando uma câmera, podem sorrir. Não para aparecer, mas como se dissessem, ainda estamos aqui. E essa é a mensagem mais poderosa que esta cidade oferece. Que não importa o que se quebre ao redor, o povo de Lviv continua a se vestir com orgulho, reunir-se, criar e segurar a luz, mesmo cercado pela escuridão. Lviv pode ser uma cidade em guerra, mas nos ensina algo atemporal, como agarrar-se à vida quando tudo mais escapa. Se este vislumbre de resiliência diária tocou você, sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos abaixo. Como seria sua versão de esperança em tempos como estes? Obrigado por estar aqui.